Deus. Amém, igreja? Abra a palavra do Senhor, e você que trouxe a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Vamos lá, está escrito assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Amém? Gente, nós temos falado muito sobre sermos discípulos de Jesus. O que é a diferença? Quando você olha a palavra, você vê muitas pessoas seguindo a Jesus pelo que ele fazia. Ele fazia milagres e tinha lá multidões. Tudo que ele fazia, ele começava a ensinar e tinha lá multidões. Mas em determinados momentos, toda aquela multidão se ia e ficavam apenas os discípulos. Aqueles que não estavam lá simplesmente pelo que ele fazia, mas estava pelo que ele era, estava lá para aprender. Isso é ser um discípulo, é ser parecido com seu mestre, é ser igual a Jesus. É óbvio que se você for parar para pensar, poxa pastor, você está querendo que eu seja igual a Jesus? Esse é o ideal. Claro que nós teremos as nossas falhas, os nossos erros, mas é isso que a palavra nos manda ser, sabe? E todo discípulo, ele existe um fluxo, um ciclo, para que ele possa viver. Como assim? Existem fases que um discípulo ele precisa viver. Primeiro, Jesus nos chama, você foi chamado para ser discípulo, para viver como filho. Você é conectado à videira. Naturalmente, por você estar conectado à videira, você dá frutos. Após você dar frutos, o que acontece? Vem a poda. E depois da poda, você dá mais frutos. Vamos lá. Nós estamos vivendo um momento muito sério dentro da igreja. E a igreja ela já tem vivido essa transformação já tem alguns anos. Mas o que é isso? É a visão de uma igreja que está para aqui para sugar Jesus. O que é uma igreja que suga Jesus? É uma igreja que quer só as bênçãos. O que o Senhor tem para mim? Você conhece alguém, uma pessoa que só suga você? Conhece? Conhece? Tem gente que suga até energia, né? Suga até a nossa energia. Mas não se engane, no Evangelho também existe aqueles sugadores de Jesus. Eles estão para sugar Jesus. É óbvio, gente, vamos lá, vamos ser sinceros. 95, 99% chega aqui na igreja por quê? Porque está precisando de algo, porque está precisando do amor de Jesus. Só que quando chega aqui, essa pessoa precisa conhecer o verdadeiro amor de Cristo. E conforme ela conhece o verdadeiro amor de Cristo, tudo muda. A visão de Cristo muda. A visão do que ela enxerga muda. É óbvio que as bênçãos elas virão. Mas também existem muitas outras coisas que estão dentro do pacote, sabe? Onde nós entregamos a nossa vida e nós vivemos o melhor de Deus. Está dando para entender? Então, eu estava falando sobre a igreja. A igreja, há pouco tempo atrás, alguns bons anos atrás, ela tinha muito aquela visão
eu vou na igreja meio que por religiosidade, sabe? Mas hoje nós temos visto uma igreja que tem se levantado para viver como verdadeiros discípulos. Pessoas que querem não só estar aqui por estar ou por religiosidade, mas pessoas que realmente conheceram o chamado de Jesus, conheceram o amor de Jesus. E todo aquele que olha Jesus nunca é mais o mesmo. Todo aquele que enxerga Jesus verdadeiramente nunca mais é o mesmo. Porque quando nós enxergamos Jesus e quando Ele nos toca, toda a nossa vida ela muda de sentido. Ela começa a ganhar propósitos. Ela começa a ganhar sonhos. E não mais os nossos sonhos, mas os sonhos de Deus para a nossa vida. Sabe? Então, o que acontece? Eu estava falando agora sobre o fim dos tempos. E quanto mais se aproximar do fim, mais a igreja de Cristo, ela vai precisar estar preparada para viver os propósitos de Deus e, consequentemente, dar frutos. Entenda. E esse é também uma das grandes dificuldades que a igreja vive muitas vezes. A tua responsabilidade não é dar frutos por você mesmo, mas é dar frutos porque você está conectado à videira. Muitas vezes, quando nós fazemos algo de importante para Deus, nós nos sentimos o cara, né? Nós sentimos, caramba, eu estou fazendo, eu estou acontecendo e tudo mais. Mas só que isso não vem de você, isso vem de Deus. E a grande questão é, nós precisamos entender, e o que nós acabamos de ler foi exatamente sobre isso, que para que nós possamos dar fruto, nós precisamos estar conectados em quem? Em Cristo. E quando nós estamos conectados em Cristo, Ele traz propósitos para a nossa vida. E esses propósitos, eles trazem direção, trazem bênçãos para a nossa vida e automaticamente trazem o quê? Frutos. É um ciclo. É algo que, se você é filho de Deus, se você é discípulo de Jesus, naturalmente, você vai dar frutos. Por exemplo, teve uma vez, a gente estava fazendo uma obra aqui, né? Aí, uma pessoa aqui da igreja, não vou dizer quem é, né? Óbvio. Mas está acostumado a trabalhar com obra. E no meio da obra, ele estava falando um negócio e soltou um palavrão assim sem perceber. Pega o negócio aqui, eu vou falar aqui, quase que eu soltei aqui. Pega o negócio aqui, tal. Aí eu olhei assim, cara, ele não percebeu o que falou. Por que ele não percebeu o que ele falou? Porque ele está no meio de pessoas que falam palavrão e falam dessa forma. Então, automaticamente, aquilo ali está embutido nele. Ele falou sem perceber. Automaticamente, é exatamente isso que acontece com a palavra. Se você está em Deus, se você vive as coisas de Deus, automaticamente você vai viver com frutos. Essa semana eu estava conversando com alguém, estava falando sobre isso, né? Eu, por exemplo, naturalmente, pelo que eu vivo aqui, eu nunca vou querer que uma pessoa fique estacionada. Eu vou estar sempre puxando, para lá. Você pode ver que toda vez que você conversar comigo, eu nunca vou tentar deixar você no mesmo lugar, eu vou sempre tentar te tirar do seu lugar. Porque é uma coisa que Jesus me chamou para isso, e naturalmente acontece. Até numa conversa normal, eu vou querer fazer isso. Você está entendendo? Você vai conversar como está batendo papo, daqui a pouco você vai estar falando sobre isso. Então, é como, por exemplo, os frutos do Espírito. Às vezes eu preciso aprender os frutos do Espírito. Não, você precisa se aproximar mais de Jesus, conhecer cada vez mais dele e naturalmente tudo vai acontecer. Está dando para entender, gente? Então, agora, qual é o tema central hoje, embora eu tenha falado sobre o ciclo do discípulo, qual é o tema central hoje da nossa mensagem? E que Deus me cobrou durante a semana toda sobre isso, desde domingo passado. Entra na seguinte frase: e todo ramo que dá fruto, ele faz o quê? Mais alto. Todo ramo que dá fruto, ele poda. E todo ramo que ele dá fruto, ele poda. Vamos lá. O que é podar? Você pega, às vezes uma planta, ela está linda. Eu nunca fui muito bom de planta, né? Mas minha avó, eu lembro lá em Coelho Neto, né, vó? Que minha avó tinha quase uma floresta lá.
No quintal tinha de tudo. Tinha manga, que era da vizinha, que caía no nosso quintal, né, que eu comia. Tinha jabuticaba, já teve carambola, goiaba, abil, teve de tudo. Coco. A gente tinha um Doberman desse tamanho, que a bola dele era o coco. A gente jogava pro alto e ele pegava no alto o coco. Tinha de tudo. E fora as plantas dela, né, que não podia mexer naquelas plantinhas dela. E eu e meu irmão jogando bola no meio do quintal, a bola bate na planta para lá, planta para cá, enfim. Já viu, né? Que benção. Mas que coisa boa era jogar bola no quintal. Enfim. E o que acontecia? Chegava um determinado momento que, para mim, a planta estava linda. A planta estava muito bonita. Mas ela vinha e começava a quebrar, tirar um negocinho dali, tirar um negocinho de cá. Eu falei, o que você está fazendo? Está machucando a plantinha, aprendi isso na escola. Pô. Ela estava falando, não, isso aqui tem que podar. Isso aqui é a poda. Eu preciso tirar para que ela possa continuar crescendo com força. Ela cuidava da raiz, né? E ia, sabe, podando a planta. E para mim aquilo ali era um absurdo, né? Porque na escola a gente aprende o quê? Não machuque a plantinha. Ela é viva, ela tem vida, né? Mas era necessário aquela poda, era necessário aquilo que estava acontecendo para que aquela planta pudesse crescer e ter mais força. Toda vez que você vê uma árvore, por exemplo, em determinado período do ano, o que acontece? As folhas caem. Por quê? É necessário uma poda, é necessário tirar tudo aquilo que está passando do ponto, sabe? E o que acontece? Quando a palavra ela nos fala sobre poda, ela diz exatamente a mesma coisa para a gente. Nós vamos crescendo, nós vamos descobrindo novas coisas e vamos pegando coisas ruins também, e de repente em algum momento nós damos frutos para o Senhor. E toda vez que Ele dá fruto, toda vez que nós damos frutos, Ele poda. Por que Ele poda? Porque Deus não faz isso, e muitas vezes acham que a poda é um castigo. E muitas vezes nós não vemos como poda, nós vemos como se fosse um castigo de Deus. Ou a gente fica pensando, Senhor, por que eu estou vivendo isso? Quantas vezes você já perguntou isso, né? Senhor, por que eu estou vivendo isso? Eu tenho seguido os teus caminhos, eu estou seguindo a tua palavra. Por que eu estou passando por esse momento difícil? Por que a vida está difícil? Por que essa situação aqui aconteceu? Por que eu perdi isso aqui? E muitas vezes nós não compreendemos que aquilo ali não é um castigo. Aquilo ali muitas vezes é uma poda de Deus para a nossa vida. E ela serve não por castigo, mas por amor. Por que por amor? Para que nós possamos tirar aquilo que é desnecessário, para que possamos continuar firmes, e possamos crescer mais, e possamos crescer com saúde, crescermos bem, sabe? Então, a poda, ela serve para que nós possamos amadurecer, para que possamos ir além daquilo que a gente já foi. Eu tenho certeza que eu já contei na célula, mas eu não sei se eu contei isso aqui no culto. A gente está ficando meio velhinho, né, meio careca, a gente não sabe, mas eu vou contar. Obviamente não tem pessoas aqui, né? Certa vez, eu lembro que eu era um garoto muito novo e eu entrei no louvor. Quando eu entrei no louvor, teve uma vez que estava o vocal todo reunido assim no canto, e a gente estava preparando para uma música. E a música tinha uma fasezinha que ela era muito... era uma nota que era muito alta para o vocal fazer. E começou a ninguém conseguir fazer. E só tinha eu de novo. Aí começou o quê? Começou a rodar. Todo mundo tentando fazer e não conseguindo. Faziam e não conseguia. Fazia e não conseguia. Aí eu falei, eu consigo. E eu fiquei todo assim, vai chegar em mim, né? E tal, isso, aquilo. Aí foi todo mundo, um por um. Na hora que ia chegar em mim, aí a líder do ministério chegou e falou assim, não, vamos deixar essa música para lá e vamos encostar aqui, vamos mudar de música. Pum. E eu fiquei assim,
Cara, eu fiquei tão frustrado. Que porque eu não entendi aquilo ali naquela hora. Eu não tinha noção do que estava acontecendo naquela hora. Falei, por que que eu não? Por que que comigo não? E obviamente, quando a gente está no meio da poda, a gente nunca entende o que é, né? Mas depois Deus foi me falando o seguinte, que primeiro, Ele estava me preparando para algo muito maior, muito diferente. E eu precisava passar por aquilo ali. Porque eu, obviamente, naquele momento, o orgulho estava dentro do meu coração. E eu precisava que o meu orgulho diminuísse para que depois eu pudesse ser usado. Eu era um garoto, era um moleque, enfim, né? E o que aconteceu? Depois daquilo ali, eu passei por diversas outras fases, e eu entendi que aquele ali foi algo que me marcou até hoje, porque eu descobri uma coisa: tudo vai acontecer, quer eu esteja ou não. Deus vai fazer. Aprenda isso, gente. Isso é um troço muito sério e muito importante, tá? Se Deus, Ele tem urgência em fazer coisas aqui nessa terra. Você crê que o fim dos tempos está chegando? Crê? Quem crê que o fim dos tempos está chegando? Você crê? Você crê que Deus está com pressa? Por que Deus vai ficar esperando o teu orgulho passar para que Ele possa te usar? Se Ele pode olhar para o lado e usar outra pessoa. Isso às vezes nos coloca num pedestal meio esquisito, porque nós já estamos falando exatamente o seguinte: Deus, me espera um pouquinho, que quando eu tiver com vontade eu faço. A gente coloca as coisas de lado. Não, Deus tem pressa. Deus, Ele quer que as coisas aconteçam, sabe? Obviamente, cada um aqui tem um processo e um propósito. Existe um propósito especial, um sonho de Deus todo para a sua vida. E se for do propósito de Deus, Ele vai esperar o teu tempo. Deus, Ele é soberano. Mas muitas vezes, nós, sabe, queremos que tudo pare por causa da gente. Não, gente, entenda. Deus, Ele vai nos tratando. Deus, Ele vai nos direcionando. Ele vai nos empurrando. Ele vai fazendo podas em nós. E o grande problema, sabe qual é? É que muitas vezes nós não enxergamos isso. Entenda, gente, essa palavra, ela não é uma palavra que seja muito assim, caramba, vou sair daqui. Mas é uma palavra que você compreendendo, ela vai mudar a sua história. Sabe por que vai mudar a sua história? Porque você vai começar a enxergar, entender muitas coisas que estão acontecendo na sua vida. Às vezes nós olhamos para o Evangelho e achamos que o Evangelho é 100 metros rasos. Você conhece aquela corrida que é 100 metros rasos? Você pega e corre o máximo que der, depois você chega no fim, pum, caramba. Não, o Evangelho não é isso. O Evangelho é uma maratona muito longa e ela pode durar a sua vida toda. Nesse período que eu estava falando aqui agora, Deus tinha falado no meu coração: eu tenho um propósito para a sua vida. E eu falei: Senhor, o que é? É sobre louvor e adoração. Eu vou fazer de você um levita e vou te usar. E eu achava que aquilo ali era o final da minha caminhada. Eu achava que tudo aquilo ali era para mim. E já tem algum tempo, e agora eu até dei uma parada mesmo, que Deus falou: Felipe, esse tempo passou. Você pode continuar louvando, adorando em algum momento, mas agora eu tenho outros caminhos para você. Gente, não acho que seja tudo fácil, não é. Que nós vamos naquele costume, naquela, sabe, eu fui chamado para isso aqui, mas quando vir aqui, não, mas eu sou chamado só para isso aqui. Não. Deus tem coisas grandes para você. Agora você está pronto para a poda? Você está pronto para as mudanças que Deus vai fazer na sua vida? Sabe? Nós precisamos enxergar todas essas lutas e poda, de forma que nós olhamos para Deus e falamos: Senhor, o que o Senhor está querendo fazer comigo? O que o Senhor está querendo mudar na minha vida? Por que o Senhor está mexendo exatamente nessa área? E não se engane, às vezes Deus mexe exatamente em áreas que são muito específicas na nossa vida. Mas qual é a grande dificuldade do ser humano? Nós falamos sempre isso na nossa célula lá, né? É orgulho.
O orgulho é uma praga, ele não deixa a gente ver a poda. O orgulho, ele nos trava. O orgulho, ele faz com que nós estejamos, não, assim, não, é isso aqui, ponto, não, não, não. Quando Deus, na verdade, está querendo falar, olha, eu tenho tanta coisa para te dar. Só que eu preciso que você saia daqui e venha para o centro da minha vontade. Você está compreendendo? Nós precisamos estar prontos para, Senhor, o que o Senhor quer fazer da minha vida? Eu vou te tirar isso aqui. E você vai dizer, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Você confia que Deus tem o melhor para a sua vida? Confia? Levanta a mão se você confia. Levanta a mão. Você confia que Deus tem o melhor para a sua vida? E se Ele tirar alguma coisa que você ama, você vai continuar confiando? Ou você vai achar, Senhor, por que o Senhor está tirando isso da minha vida? A confiança caiu um pouquinho? Ou não? Você entende? E se Deus quiser mudar alguma coisa na sua vida? E se Ele quer tirar de um ponto que você está tão acomodado, Ele quer te levar para o próximo passo? Ele vai te levar para um período de poda. E a poda, gente, vamos lá, é lindo falar na teoria, mas ela não é gostosa. A poda era difícil. E é muito interessante, né? Uma vez eu estava conversando até com a minha linda esposa, pastora Raíza, que chique. Só eu posso fazer isso aí, para com isso. Mas vamos lá. Fui brincar aí. Eu estava conversando com ela, lembrei, vamos lá. A gente estava conversando sobre uma parada que é muito interessante. Já observou o fruto de uma árvore? Quando você olha o fruto de uma árvore, se ele cair antes do tempo, ele fica bom? Às vezes demora muito para ficar e não fica da forma certa. Quando ele é tirado no tempo certo, fica maravilhoso? E quando ele não cai na hora certa, ele fica na árvore lá e por algum motivo ele não cai, o que acontece? Ele apodrece. Vocês já viram fruto podre na árvore? E a árvore fica esquisita, não é isso que acontece? Já parou para pensar que a mesma coisa é com a gente? A mesma coisa é com você? O seu fruto, ele tem um tempo certo. Quando você deixa de dar frutos, apodrece muita coisa dentro de você. Por quê? E muitas vezes nós não damos frutos porque nós não queremos passar pela poda. Você deixa de passar pela poda, aí o fruto apodrece no seu pé. Você está compreendendo? Nós precisamos estar muito atentos ao que eu estava falando. Não é uma corrida rápida. Às vezes as pessoas acham que o Evangelho é um troço que vou começar agora e vou chegar logo lá e vai dar tudo certo e eu vou fazer acontecer e tal, isso, aquilo. Só que na primeira poda, a pessoa para e trava. Na primeira poda, a pessoa fala, acho que não era bem assim. Você está entendendo? Existem processos que todos nós precisamos passar, processos difíceis. Processos, por exemplo, você quer ser um líder de célula. Para você querer ser um líder de célula, você tem que lidar com gente, você tem que ser discipulador, você tem que cuidar de pessoas, você tem que fazer outras. Para você ser um pastor, observa, olha, eu sou pastor aqui desde 2014. Olha só quanto tempo, eu estou ficando 10 já, né? Os 2 pastores que foram consagrados agora foram os 2 primeiros pastores que eu apresentei ao bispo para consagração, né? O pastor Tiago veio depois disso, mas o pastor Tiago, quando ele foi consagrado, ele não era daqui, ele era de Magalhães Bastos. Então não foi porque eu, né? Foi os pastores dele na época que apresentaram o nome dele. Os 2 pastores que foram consagrados aqui, eles são o quê? São líderes de células e discipulam pessoas. Se você quer ser usado por Deus, existe um processo. Você tem que passar por lutas, passar por provações.
Eu estava falando isso outro dia lá na célula. É muito lindo. Às vezes as pessoas olham, tiram foto lá. Pô, a célula do pastor está sempre cheia, né? Mas ele é pastor da igreja, né? Mas poucas pessoas viram que muitas vezes eu fiz célula para 2, 3 pessoas. Está entendendo? E olha quantas vezes a gente fez célula para 2, 3 pessoas. Muitas vezes. As pessoas estão aqui, elas podem provar. Você está entendendo? Aí hoje quando você vê uma célula cheia, não é porque o pastor é bonzão, não, é porque o pastor passou por diversas dificuldades, passou por diversas podas. Você, líder de célula, não se engane, você vai passar por diversas podas, mas vai tranquilo porque Deus é contigo, Ele está com você. As lutas podem vir, as coisas podem parecer estremecidas, sabe? Às vezes, olha que coisa louca, né? Às vezes, quando você olha e está tudo destruído, parece que a sua derrota é ali que Deus está fazendo a obra e está te levando para o centro da vontade dEle. Você está entendendo? Então, tudo é assim. Tudo é assim. Nós precisamos o quê? Nós precisamos estar muito atentos. Senhor, se o Senhor quer me podar, eis-me aqui. Se o Senhor quiser mexer em alguma coisa em mim, eu te dou total liberdade, faz o que o Senhor quiser fazer. O meu orgulho não vai te travar. O meu orgulho não vai te impedir. Você está entendendo? É interessante que, às vezes, quando você olha, por exemplo, para injustiças que você sofreu, aí você fala, por que eu estou passando por essa injustiça? E gente, já teve tanta coisa que cada um passou aqui. Não se engane, Deus está no meio disso, trazendo podas para a sua vida. Às vezes você vai olhar para o lado e você vai achar que as pessoas não acreditam em você. Mas não se engane, não é sobre o que as pessoas acreditam, é sobre o que Deus confiou em você. Você está entendendo? Decepções, sabe? Tudo isso serve como poda para a nossa vida. Eu sempre falo sobre toda batalha, toda derrota que nós enfrentamos, nós temos que olhá-las da forma correta. Você pode olhar e se sentir um pobre coitado, ou você pode olhar e aprender. Toda vez que você se sente como um pobre coitado, você está dizendo que o seu orgulho está te defendendo. Você está dizendo, eu não tenho culpa por isso aqui, eu estou sofrendo isso aqui porque as pessoas me machucam. Ou aconteceu por causa disso, ou aconteceu por causa daquilo. Gente, isso é apenas o nosso orgulho falando. E não se engane, o orgulho ele fala muito alto dentro de nós. Agora, toda vez que você pega e fala, Senhor, isso aqui, por que eu estou passando por isso? O que eu preciso mudar, o que eu preciso amadurecer? O que eu preciso consertar aqui? Isso é poda. Isso é poda. Não se engane. Gente, o que eu estou falando aqui não é sobre nós vivermos qualquer coisa. Deus não te colocou aqui nesse lugar para você viver qualquer coisa. Deus te colocou aqui nesse lugar para que nós possamos ser cristãos de forma excelente, vivendo o sobrenatural de Deus. Deus tem o melhor para a sua vida. Cutuca a pessoa que está do seu lado, seja a boca de Deus, e fala, Deus tem o melhor para a sua vida. Deus quer fazer você viver coisas grandes. Fala para ela, fala com fé mesmo, Deus quer fazer você viver coisas grandes. Se for necessário e você tiver intimidade, dá uma sacudida nela para entender isso. Não precisa sacudir tanto, não. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem um monte de filho de Deus que está aceitando qualquer coisa na vida. Tem um monte de filhos de Deus, discípulos de Jesus, pessoas que são abençoadas, mas que estão cheios de pena de si mesmo. Deus não te chamou para você ter pena de si mesmo. Deus te chamou para viver o sobrenatural, sabe? Olha que coisa interessante. Toda vez, não se engane, preste atenção. Deus tem grandes propósitos para a sua vida. Amém? Você recebe isso? Só que todo grande propósito começa com pequenos passos. E os pequenos passos te levam para onde? Para a poda. Olha o que aconteceu com Abraão. Você vai ser pai das nações. Você vai ser o grande Abraão. Mas primeiro, sai da tua terra e da tua parentela. Sai do lugar do teu conforto. Você vai ter muitos filhos. Mas primeiro, você vai ter um filho e você vai ter que sacrificar esse filho para mim.
Davi, você vai ser rei, você foi ungido como para ser rei, você vai ser o rei é o cara. Mas antes de você começar a pensar em ser rei, você tem que derrotar um gigante. Antes de você liderar toda uma nação poderosa, você vai para um lugar escondido que você vai governar um monte de gente derrotada. Salomão foi o homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo, sempre foi falado sobre isso. As pessoas ficavam assustadas com a sua riqueza, mas antes dele ser esse grande rei, esse grande homem, ele teve que sacrificar para Jesus, para Deus, né? Se você for parar para pensar, todo grande propósito começa com pequenos passos. Você começa pequenos passos, e você vai avançando, e você vai crescendo, vai sendo podado. Você cresce mais um pouco, dá frutos e é podado. Você cresce mais um pouco, dá frutos e é podado. Eu acho muito engraçado, e aí vai para os líderes, né? Aqui é muito interessante porque nós como lideranças, nós sempre passamos por coisas que as pessoas não entendem. Até as decisões que nós tomamos, muitas vezes as pessoas não entendem. Mas quando você começa a botar as lideranças em determinadas áreas aqui da igreja, elas começam a enxergar diversas coisas que elas não enxergavam antes, porque a responsabilidade é delas. E sobre isso aqui? Resolve aí, irmão. E sobre isso aqui? Não, pode fazer. Não, vai lá. Liderança é a coisa que você precisa conquistar, avançar, passar pela poda. A poda não é fácil. Eu sei que eu estou falando com lideranças e com liderados aqui. Então você que é liderado, tome muito cuidado quando você fala, porque você não sabe o que acontece por trás. Tem muitas coisas que são envolvidas. E um líder, ele precisa ser podado a cada dia. Ele precisa ser podado a todo momento. Por quê? Porque ele está lidando com o mais precioso de Deus, que são pessoas, são vidas. Poda. Agora, outra coisa que nós falamos aqui nesse texto, né? Nesses versículos, vamos lá em cima, aqui de novo. Ele vem, Jesus chama, nós somos conectados à videira, naturalmente nós damos frutos, aí acontece a poda, correto? No meio da poda, sabe o que acontece? Muitas pessoas não aceitam a poda. Muitas pessoas não acreditam na poda. E nesse momento, muitos filhos de Deus perdem o propósito dos céus. Muitas vezes caem e tem que começar tudo de novo. Porque tem dificuldade com poda. Faça uma pergunta a si mesmo: você tem facilidade com podas na sua vida? Você tem facilidade com podas na sua vida? Se você tiver facilidade, você vai ser podado, você vai permanecer firme. Gente, poda não é fácil. Poda não é fácil. Poda é difícil pra caramba. Aí você vai ser podado. Conforme você for podado, você vai crescer. Ah, mas e se em algum momento dessa poda eu desistir e der uma bambeada, olhar para trás e recuar? Volta do estágio inicial, começa tudo de novo. Aí quando você chegar num determinado ponto que você chegou há 200 anos atrás e você voltou, você vai ser podado de novo. Aí já parou para pensar que tem muitas pessoas que não saem do lugar porque ela, todo momento da poda, ela quer voltar tudo de novo? Uma vez apareceu uma pessoa aqui na igreja, né? E eu falei para essa pessoa: olha só, presta atenção. Você precisa tomar muito cuidado, porque pelo que eu vi na sua vida, você não se firma em nenhum ministério. Você começa, vai muito bem, daqui a pouco você muda. Conversa, vai muito bem, muda. Conversa, vai muito bem, muda. Deus tem isso aqui para te dar, mas você está sempre recomeçando. Sempre recomeçando. Todo período de poda, a pessoa cai. Todo período de poda, ela vai lá e recomeça de novo. Recomeçar de novo, né? Tudo bem. Mas ela recomeça. Aí sabe o que acontece? Uma pessoa que tem potencial enorme
está sempre recomeçando na vida e não consegue avançar. E aconteceu exatamente da forma que eu falei. Você está entendendo? Nós precisamos olhar, entender. Se Deus acreditou em nós, Ele vai nos podar. Se Deus acredita em você, Ele vai te podar. É igual quando, por exemplo, alguém olha para você. Entenda, existem coisas que são críticas, que a pessoa está só te criticando, te julgando. E existem críticas que são construtivas, que as pessoas querem que você cresça. Se a pessoa te fizer uma crítica para você crescer, é porque de alguma forma ela acredita em você. Porque se ela não acreditasse, ela nem olhava para a tua cara, ela não estava nem aí para você. E Deus só pensa em te podar porque Ele acredita em você. Porque se você não fosse importante para Ele, Ele não estaria nem olhando para você. Você está entendendo? A poda é só para quem Ele ama. A poda é só para quem Ele ama. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai passar por momentos. Às vezes você vai estar aqui, às vezes você vai estar aqui. É o que o bispo sempre ensina. Agora, quando você estiver aqui, você vai estar vivendo sobrenatural. Você vai estar vivendo coisas grandes. Vai estar tudo dando certo na sua vida. Tudo perfeitamente, maravilhosamente bem. Mas vai ter momentos que você vai estar aqui. E quando você estiver aqui, não tenha dúvida, você está num momento de poda na sua vida. E toda vez que você estiver num momento de poda, você não pode recuar. Você não pode olhar para trás. Talvez hoje você esteja aqui, ou talvez hoje você esteja aqui, ou aqui, enfim. Mas você nunca desista, nunca olha para trás, porque Deus tem grandes propósitos para a sua vida. Se Deus está te cobrando, é porque Ele quer te levar para lugares mais altos. Se Deus está te chamando, é porque Ele tem propósitos muito específicos para a sua vida. Ele quer te usar, Ele quer abençoar você, quer abençoar a sua casa, a sua família. Você está entendendo? É hora de quê? Senhor, eu não quero parar. Senhor, eu não quero olhar para trás. Senhor, eu não aceito ficar parado. Se o Senhor quer me podar, eis-me aqui. Se o Senhor quer mudar alguma coisa na minha vida, eis-me aqui. Ah, mas talvez eu vá tirar tudo que eu tenho. Eis-me aqui, eu continuo confiando em Ti, porque eu sei os planos que o Senhor tem para a minha vida. Talvez você esteja vivendo um momento assim, sabe aquele momento que é difícil e que nada está dando certo? Fique tranquilo, porque Deus, Ele está em todos os lugares. Ele nunca vai te abandonar. Ele está deixando você passar por certos momentos porque Ele acredita em você, porque Ele confia em você. E Ele tem planos muito maiores. Talvez você não esteja enxergando. Você não está enxergando aquilo que Deus tem para a sua vida. Você talvez esteja acomodado, como Abraão estava lá na casa dele, lá na família dele, super confortável. E você talvez esteja aí, passando por lutas, dificuldades e acomodado. E Deus está falando, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te mostrar um lugar maravilhoso, eu vou te mostrar um lugar onde eu tenho planos para você, onde eu vou te mostrar um lugar onde eu tenho promessas para a sua vida. Para de ficar se sentindo qualquer um. Eu acredito em você. Já parou para pensar como isso é lindo, cara? Ele acredita na gente, cara. Nós somos horríveis, nós fazemos tudo errado, mas Ele acredita em nós. Ele acreditou em você quando você estava lá todo embolado na sua sujeira. Já parou para pensar nisso? Ele acreditou em você quando ninguém acreditava em você. Você entende? Não é sobre o que as pessoas dizem. Às vezes, você vai olhar para uma pessoa e vai pensar que aquela pessoa vai te empurrar e vai te colocar para frente. E às vezes ela fala, Você? Eu lembro uma vez que eu estava falando sobre isso, né? E eu acho que foi quando eu fui falar de louvor. Aí uma pessoa virou para mim, mas você? Eu falei, Às vezes nem a gente acredita na gente mesmo. Você está entendendo? Já parou para pensar quantas vezes você não acreditou em você? Já parou para pensar nisso? Eu lembro quando Deus me chamou para pregar, e eu falava, Senhor, eu sou igual Moisés, o Senhor vai ter que fazer uma obra aí, minha língua é pesada, eu tenho dificuldade, dá teu jeito aí, se o Senhor me mandou, dá teu jeito aí, porque eu vou confiando em Ti. Sabe por que eu falei isso? Porque eu mesmo não acreditava em mim. E eu falava, por que as pessoas vão me ouvir? Eu vou falar, eu vou estar ali em cima do altar,
pregando durante 30, 40 minutos. Por que que as pessoas vão me ouvir? Por quê? Quem sou eu? E Deus falava, não é sobre você, Felipe. Não é sobre você. A única coisa que você precisa fazer é estar ligado a mim. O resto, sou eu que vou fazer. Fica tranquilo, é interessante que às vezes eu chego aqui e às vezes a gente não tem metade do que a gente vai falar aqui e Deus vai guiando a gente, cara. Deus vai levando a gente, porque é sobre a vontade dEle. Você está entendendo? É sobre a vontade de Deus para a sua vida, é sobre o que Ele quer fazer na sua vida, sabe? Ele acredita em você, Ele confia em você mais do que você mesmo, sabe? Então, sacode a poeira. Tem que passar pela poda? Deus, corta logo, vai lá, manda a brasa. Eu não vou ficar mais te travando não, eu quero que o Senhor faça porque eu quero avançar, eu não quero ficar parado não, eu não quero ficar perdendo tempo atrasando a poda, não quero mais isso, eu quero avançar, eu quero viver o sobrenatural, e eu te garanto, Deus vai fazer coisas grandes na sua vida em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Crê? Crê que Deus tem grandes sonhos para a sua vida? Crê? Que nessa noite nós vamos agora ministrar a ceia também, e que nessa noite você possa abrir o seu coração e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu quero viver o teu sobrenatural, eu quero viver os teus sonhos para a minha vida, eu não quero ficar parado, o que precisar ser mudado, muda Jesus, muda, porque eu não quero ficar vivendo de qualquer jeito, se for necessário eu abro mão. Você está disposto a abrir mão? Tá. E se Deus mandar você abrir mão? Aprenda uma coisa, Deus, preste atenção no que eu estou te falando aqui agora, Deus não vai te dar nada que se Ele pedir de volta você não vai dar. Deus deu um filho a Abraão e falou, ó, eu te dei, né? Agora me devolve ele. E Abraão ia lá entregar. Deus falou, não, tá bom, já acredito em você. Então, toma muito cuidado. Às vezes você está travando, tentando segurar tão pouco, você não está vendo que Deus está querendo te levar a lugares muito mais altos. Deus está querendo te levar a sonhos muito mais altos. Então, que nessa noite você possa entregar a sua vida ao Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. A minha vida é sua, faz o que o Senhor quiser fazer. Eu confio nos teus planos, eu confio nos teus processos, eu confio que o Senhor tem o melhor para a minha vida, em nome de Jesus Cristo, amém?